Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. A Amazon estuda demitir trabalhadores e implantar mais inteligência artificial. Os primeiros táxis autônomos da Tesla são vistos nas ruas dos Estados Unidos e a companhia fala em um início de uma nova era. O CEO da Log detalha ao Business a parceria entre a Uber e a startup que promete desafiar os Correios. E uma gigante do setor de cinema luta contra a falência. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. Quase uma década depois de muita expectativa, enfim, a Tesla lançou os primeiros robotáxis nas ruas dos Estados Unidos. Esse é o começo de uma nova era para a direção autônoma. Quem fala isso não sou eu, não. Quem definiu esse momento da Tesla foi um analista de uma corretora americana, justamente para explicar o anúncio dos robôs táxis da montadora, que vocês estão vendo aqui no telão do programa, dos robotáxis da montadora elétrica de Elon Musk e o consequente impulso das ações da companhia, que dispararam mais de 10% no dia seguinte ao anúncio. E tudo isso foi amplamente aguardado, né? Eu falei de uma década de expectativa, realmente é algo aguardado por investidores, porque há uma aposta, sobretudo uma aposta atual, nessa nova linha de negócios, porque ela pode ser um motivo para reviver a empresa, muito abalada recentemente por queda nas vendas e também por uma reação negativa dos consumidores contra Elon Musk, justamente por conta do envolvimento político de Elon Musk no governo de Donald Trump dos Estados Unidos. Como vocês estão vendo, um grupo de 10 a 20 Model Y autônomos, sem motorista ao volante, foi visto circulando pelas ruas de Austin. Cada carro tinha um adesivo com a inscrição Robotáxis nas laterais e também na traseira. O lançamento do serviço de táxi autônomo começará de uma forma modesta. Eles deverão estar disponíveis entre 6 horas da manhã e meia-noite, todos os dias, dentro de áreas geográficas delimitadas da cidade que não incluem o aeroporto. Agora, quais os planos, né, de Elon Musk com esses carros aqui? Aliás, vocês estão vendo uma pessoa aqui e essas pessoas, elas estão no banco do passageiro e é justamente para dar uma sensação que há monitores ali. Mas como vocês estão vendo, os carros são autônomos sem os motoristas. Quais são os planos de Elon Musk com os robotáxis? São planos ambiciosos. Ele quer simplesmente transformar todos os carros da Tesla em táxis robôs, fazendo com que os donos possam usá-los nessa função de robô nas horas vagas. Parece meio maluco, mas segundo Elon Musk, em vez de deixar os veículos parados na garagem, os proprietários poderão colocar esses carros aqui para trabalhar. Trabalhar como? Em aplicativo de mobilidade como o Uber, por exemplo, levando gente de um lado para o outro e gerando renda para os donos dos carros. É como se do dia para a noite milhões de carros da Tesla fossem convertidos em uma enorme frota de Uber ou outros aplicativos de mobilidade. Tem gente que acredita, inclusive, que se isso der certo, vai multiplicar o valor de mercado da Tesla. Eu falei para vocês o plano da Tesla. Vai acontecer? O tempo vai dizer. Bom, saindo de Tesla, indo para a Amazon avisou os funcionários que vai empregar menos gente por conta da inteligência artificial. O CEO global da companhia, o Andy Jassy, em uma mensagem aos milhares de profissionais,
ele escreveu o seguinte, eu tenho até aqui no telão do Business, o que ele escreveu nessa mensagem aos milhares de profissionais, né? Nós precisaremos de menos pessoas executando algumas das tarefas que são executadas hoje e de mais pessoas realizando outros tipos de trabalho. É difícil saber exatamente onde isso se refletirá ao longo do tempo, mas nos próximos anos esperamos que isso reduza nossa força de trabalho corporativa total à medida que obtivermos ganhos de eficiência com o uso extensivo da AI em toda a empresa. Tem mais um recado rapidinho do Andy Jassy, do CEO da Amazon. Ele termina o seguinte, porque o Andy Jassy, ele acrescentou para toda a equipe para buscar capacitação na área de AI, enquanto a gigante de tecnologia tem acelerado projetos, tem ampliado investimentos em data centers e novas soluções baseadas em AI. Ele continuou falando o seguinte, nós estamos passando por essa transformação juntos, por isso sejam curiosos sobre AI, eduquem-se, participem de workshops e treinamentos, usem e experimentem AI sempre que puderem. Uma opinião relevante de um dos maiores executivos do planeta, porque a gente está falando simplesmente de uma das companhias mais valiosas do mundo. A Amazon, inclusive, tem desenvolvido, tem operado mais de 1.000 serviços e aplicativos de AI generativo. E segundo o Andy Jassy, que vocês viram aqui, a gente trouxe aqui para vocês essa mensagem corporativa da Amazon, segundo ele, esse número de investimento em AI representa apenas uma pequena parte do que a empresa pretende criar no futuro. Vamos para o mercado de luxo, mercado automotivo, mas não tão automotivo assim, porque a Ferrari revelou o protótipo de um iate. Pois é, a fabricante de supercarros anunciou que navegará pelos oceanos já no próximo ano, quando a marca automotiva dá entrada nos mares. Com 100 pés e monocasco, a embarcação não terá motor a combustão. Todos os sistemas a bordo serão alimentados por energia renovável gerada por velas. Sistemas de energia solar, eólica e cinética alimentarão todas as operações a bordo, incluindo os sistemas de controle e eletrônicos, sem depender de motores a combustão. A Ferrari, marca que tem se destacado, aliás, na Fórmula 1, tem explorado novos setores enquanto se prepara para a era elétrica da indústria de luxo automotivo. Eu falo isso porque a empresa, como a gente já antecipou aqui no Business, planeja lançar o seu primeiro supercarro totalmente elétrico e o plano é lançar este ano já. Agora, voltando ao iate, esse iate de corrida projetado, que vocês viram aí o protótipo, né? Ele é projetado por um arquiteto, vai ser lançado em 2026, como eu falei, e passará por testes no mar. De acordo com a fabricante, o iate foi pensado para competir em corridas sem paradas ou apoio externo, mirando o desempenho de longo alcance e a autossuficiência energética. Esse projeto segue um anúncio feito pela Ferrari em janeiro de 2024, quando foram divulgados os planos de entrada no mundo das regatas náuticas. E uma parceria que promete mexer com o setor de entregas no Brasil. O aplicativo americano Uber acertou uma parceria com a brasileira Log para entregar encomendas pelo país. O acordo envolve entregas de pequeno porte para cerca de 5.500 municípios brasileiros sob uma nova marca chamada Flash Nacional. O serviço já está disponível em Curitiba e em Campinas e será expandido para 16 cidades nos próximos meses. Nós vamos conversar neste momento aqui no Business com um dos maiores envolvidos nessa operação, o CEO da Log, Thibault Lecuyer. Thibault, obrigado pela presença aqui no Business. Essa união, quando eu vi essa notícia essa semana, beneficia imediatamente varejistas
empreendedores de todo o país, porque a partir de agora esse serviço de entrega de pequenos pacotes permitirá que uma massa de varejistas e também pessoas comuns, os consumidores mesmo dependam menos dos Correios. O que representa essa união de forças e de empresas para o setor de entregas no Brasil? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado e boa tarde, Bruno. Eu acho que você usou a palavra certa. É uma união de duas companhias tecnológicas que são líderes em cada um do mercado deles. A Uber em termos de mobilidade urbana e a gente em termos de logística no Brasil inteiro. E estamos bem felizes porque é uma primeira mundial. É a primeira vez que a Uber vai, de uma maneira, oferecer um serviço que sai da cidade, que tem um âmbito nacional e que está usando toda a tecnologia, os serviços que a Logi já oferece para dezenas de milhares de clientes. E agora, tudo na palma da mão. Então, a simplicidade, a qualidade, podemos falar disso, basicamente agora em poucos cliques você consegue acessar isso. E dá para fazer todo tipo de itens, dá para enviar, por exemplo, cosméticos, livros, brinquedos, como é que vai funcionar? Sim, então basicamente, como você falou, se chama Flash Nacional e as pessoas, ao abrir o aplicativo da Uber, indo debaixo de Flash e Flash Nacional, vão poder selecionar o endereço de retirada, o endereço de destino e o tamanho do pacote. Os pacotes que são até 30 quilos. É mais ou menos 1 metro por 50 centímetros por 50 centímetros. Uma coisa já que uma grande mala de viagem que você usa quando você viaja no exterior. E com isso, a pessoa vai poder selecionar o tipo de pacote e um motorista, uma pessoa que é comandado pela Logi, vai vir retirar na casa do cliente, ou no comércio, ou no escritório deste cliente da Uber, o pacote para poder entregar ao outro lado do Brasil, ou numa cidade que está muito próxima. Isso é a facilidade de poder enviar pacote, coisas, documento, ou, vamos dizer, tarefas ou coisas esquecidas no fim de semana, e que você não precisa se deslocar e poder fazer tudo isso sem sair de casa, ganhando tempo, da mesma maneira que quando você compra online, você ganha tempo. Bom, eu já adiantei 2 cidades que já está disponível, né? Agora, quais os planos só neste ano? Qual que é o plano de chegar nas regiões deste país? Então, só para esclarecer, já destas 2 cidades que são Curitiba e Campinas, as pessoas que moram nesta cidade podem entregar um pacote para o Brasil inteiro. Então, nós cobrimos 5.500 cidades. Então, de Curitiba, você pode entregar em São Paulo ou no Ceará. Isso do mesmo jeito. Vamos expandir ao longo das semanas que vêm e até o final do ano nossa cobertura de origem, onde nós vamos poder retirar. Nós já operamos esta malha, este serviço para os clientes da Logi, que vem diretamente para a Logi, mas nós queremos fazer, considerando o potencial desta parceria com o número de usuários que a Uber tem e a malha da Logi, nós queremos fazer basicamente um ramp-up, ou vamos dizer, um crescimento de maneira sustentável e ao longo das semanas, ao invés de ligar toda essa cidade de uma vez e talvez dar, vamos dizer, algum problema ou ter pacote demais para o aplicativo da Uber ou para os serviços deles. Bom, como começaram essas conversas aí de vocês e da Uber? Conta um pouco para a gente os bastidores aí dessas negociações. É algo recente ou vocês já vêm conversando há um bom tempo? Então, tem ainda mais felicidade porque nós começamos estas discussões há 1 ano e meio atrás.
Um ano e meio atrás, tá? Vamos dizer, teve bastante reunião, teve bastante suor, discussões, negociações. Mas por quê? Acho que um dos pontos-chave é entender que, como eu falei, uma primeira mundial para o Uber, de oferecer um serviço que sai um pouco do escopo deles, nós tivemos que convencer eles. E por isso, teve várias reuniões com dirigentes ou pessoas dos Estados Unidos. Quando o CEO da Uber, o Dara, veio para o Brasil no ano passado, nós mostramos e conseguimos convencer ele da força da Log, da força de nossa malha, da qualidade, da confiança que os clientes têm. E com isso, nós conseguimos convencer eles. Os últimos meses foram de teste e agora estamos realmente funcionando nestas duas cidades. Então, não foi uma coisa da noite para o dia, foi pensado, mas quando você pensa na escala da Uber em termos de usuário, e você pensa na escala da Log, que entrega centenas de milhares de pacotes por dia, milhões de vez em quando, ao redor do Brasil, você tem que planejar e organizar bem. Deixa eu falar especialmente da sua companhia, a companhia que você lidera, uma companhia que virou unicórnio em 2019, né? 2019, certo. Uma companhia avaliada em mais de $1 bilhão. Thibault, qual que é o potencial desse novo serviço, né, o Flash Nacional, para a Log, para a sua companhia? Nós, vamos dizer, como eu falei, estamos muito felizes, porque este serviço não é um novo serviço, é um serviço que nós já estamos oferecendo há semestre para nossos clientes. Mas o poder da marca Uber, da distribuição, de poder oferecer este serviço de uma maneira simples para muito mais usuário ao redor do Brasil. Então, o potencial, nós vemos que ele é imenso. E nós vemos que, fazendo esta parceria com a Uber, nós vamos conseguir capturar clientes individuais ou pequenas companhias que talvez nós iríamos capturar ao longo de semestre ou anos, e desta maneira nós vamos conseguir captar estes clientes de maneira muito mais rápida nos próximos 6 meses. Você falou dos pequenos, né? E a companhia, pelo que eu acompanho, escolheu o atendimento a pequenas e médias empresas, né? Os famosos PMEs, como uma das frentes aí de maior potencial, de maior atenção aí de vocês nos últimos tempos. Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência por que essa decisão de focar nos pequenos e médios e empreendedores brasileiros. Então, ótima pergunta, e vem de uma combinação de 2 fatores. O primeiro é que quando nós lançamos a Log e que você começa a atuar em logística, você precisa de bastante volume, você precisa testar a sua solução. E nós fizemos isso com os maiores e-commerce do Brasil. Então, você pode nomear todos os grandes e-commerce do Brasil, trabalhamos com a Log e nós entregamos pacotes para eles. Com isso, nós conseguimos criar uma solução robusta, uma solução abrangente e uma solução simples, com uma rastreabilidade que gera uma confiabilidade. Mas todo mundo viveu o Covid e várias pessoas decidiram de empreender durante o Covid. Ou pessoas que tinham uma loja de rua e que atendia localmente pessoas decidiram abrir as oportunidades para o território nacional do Brasil. Mas as dificuldades encontradas várias vezes para entregar estes pacotes, se a pessoa é uma pequena companhia que faz algum pacote por dia, não tem muita solução simples para eles. Tem que ir ver um contrato, tem que entregar pacotes, fazer fila. E com a gente, eles conseguem ficar dentro da loja. Então, se uma pequena loja que tem só 1 ou 2 pessoas, não precisa desfalcar e mandar uma pessoa fora. A pessoa continua a atender, mas com isso, ela tem um leque de oportunidade muito maior. Além da região da cidade, a pessoa consegue atender clientes ao redor do Brasil. E então, esta combinação da capacidade que nós criamos, junto com o desejo de várias pessoas que não estavam bem atendidas,
de focar e crescer neste mercado que hoje representa uma boa parte do nosso faturamento. Ô Thibaut, o nosso espectador, que é um espectador sempre atento, evidentemente já percebeu o seu sotaque e deve estar se questionando da onde você é. E eu sei que você é da Borgonha, né? Deve ser um grande apreciador, um grande especialista em vinhos, embora você conhece o Brasil há muitos anos, porque há muitos anos você está aqui, você lidera a LOG nesse papel de CEO desde 2019, mas eu gostaria de saber o que mais surpreendeu você entre os empreendedores brasileiros, empreendedores pequenos, empreendedores médios e também o país. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. É uma última pergunta. E como você falou, estou atuando no mercado de tecnologia, varejo, e-commerce, logística há 15 anos. E para algumas pessoas, quando naquela época tinha ainda boleto, que não existe mais. Então, agora todo mundo está falando de Pix. Exato. Mas sucesso nacional, né, o Pix. Exatamente. E o que diferencia um brasileiro de um empreendedor americano ou europeu? Eu vou dizer é a resiliência. E a resiliência por quê? Porque aqui, quando você é empreendedor, você cria uma companhia, você tem que fazer além várias vezes da sua companhia. Porque se você pegar o exemplo de nosso serviço para pequenas e médias companhias, se a pessoa queria entregar para o Brasil inteiro, ela tinha que desbravar algum impedimento, ou se conectar com algumas plataformas, ou fazer fila, ou ir para uma agência, era complicado. Quando você é empreendedor de todos os tamanhos, você vai enfrentar bastante, vamos dizer, barreiras. E a capacidade para mim do empreendedor brasileiro é que, porque o ambiente econômico ou de empreender não está tão fácil, os empreendedores bem-sucedidos conseguirão liderar com estes desafios. E quando você compara isso com os desafios que tem em outros países, estas pessoas têm muito mais resiliência. E então eles conseguem desbravar situações, eles conseguem enfrentar situações talvez mais complicadas, mais adversas, mais rápidas. E um dos exemplos é, por exemplo, a inflação. Americanos descobriram a inflação nos últimos anos, aqui faz parte do Brasil. Agora, fugindo do empreendedor, né, do brasileiro de outros países, qual que é a maior diferença que você sentiu da sua terra natal e do nosso país, o Brasil? Então, neste sentido, teve muito progresso. Vai parecer muito clichê, igual meu sotaque, que não vai embora, infelizmente. Mas... São 15 anos, né? Quantos anos de Brasil que você já está? 15 anos. 15 2010. anos. 15 anos. Quando eu cheguei no Brasil, eu descobri um queijo em lata, que era um tipo. Eu falei, isso não pode ser queijo. Eu vou te dizer que nos últimos anos, o Brasil, como tudo, tem oportunidade em todos os segmentos. E dois que estão muito queridos para mim, que são queijo e vinho, é muito clichê, mas você pode ver os progressos que aconteceram. E hoje em dia você vê vários queijos brasileiros e vinhos brasileiros premiados no mundo inteiro. Isso quer dizer que quando você conseguir desbravar aqui, o mundo está aberto para brasileiro. Muito bem, nós conversamos com Thibaut Lecuyer, que é o CEO da LOG, trazendo todas as novidades dessa super parceria entre a brasileira LOG, a americana Uber, que promete mesmo mexer com o setor de entregas no Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigado. E uma das maiores redes de cinemas do mundo, a Cineworld, tem enfrentado um processo de falência nos Estados Unidos. Com dívidas de 5 bilhões de dólares, a empresa acionou o chamado Chapter 11 em 2022. Desde então, obteve um financiamento de quase 2 bilhões de dólares. A expectativa era sair do processo de recuperação em 2023. A Cineworld é dona de 751 salas no Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda e demais países da Europa.
E nos Estados Unidos, a Spirit Airlines, a companhia aérea de baixo custo, entrou com um pedido contra uma parceria entre a JetBlue e a United Airlines. Em uma manifestação enviada ao Departamento de Transportes americano, a Spirit Airlines afirma que a aliança é anticompetitiva, o que pode incentivar as grandes companhias a buscarem acordos semelhantes. A parceria nomeada de Blue Sky deve permitir que passageiros reservem voos nos sites das duas empresas. Além disso, os pontos acumulados poderão ser intercambiados nos programas de fidelidade. De acordo com a Spirit Airlines, a JetBlue se tornaria um vassalo da United. E aqui no Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, cassou o certificado de operação da Voipes. A agência alega que a companhia operou 2.687 voos sem manutenção adequada. Segundo a ANAC, a Voipes não realizou 20 inspeções essenciais em 7 aeronaves, logo após o acidente que vitimou 62 pessoas em Vinhedo, em agosto do ano passado. Assim, a companhia está proibida de transportar passageiros e vender passagens aéreas. A Voipes não tem mais o direito de recorrer da decisão. E buscando aprimorar as entregas no Brasil, a Shopee acaba de anunciar uma parceria com a Azul. O acordo vale para a rota entre São Paulo e Manaus e deve diminuir o tempo de entrega em até 60%. A Shopee vai usar os aviões de linha da Azul para o transporte de mercadorias, o que não significa que terá um fretamento exclusivo. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se sempre, tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Jovem Pan Business.